Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de análise de livro e o livro da vez é Os Irmãos Hawthorne, da coleção de livros Jogos de Herança. O livro foi escrito pela Jennifer Lynn Barnes e ele é o quarto livro da coleção de livros. Porém, não necessariamente ele é uma continuação. A história continua, mas vamos dizer assim, meio que fecha o arco da trilogia nos outros 3 livros, que eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser ver a análise deles. E esse continua a história, mas com uma perspectiva diferente. Dessa vez a gente vê sob a perspectiva do Jameson e do Grayson. E a Avery deixa de ser a protagonista do livro. Então, como sempre aqui no canal, vou primeiro falar sobre o livro sem spoilers. Eu acho que também não vai entregar nada dos outros livros, caso você não tenha lido ainda. Mas recomendo ler os outros antes de ler esse aqui, até pra entender algumas coisas e tudo mais. E depois eu falo mais especificamente sobre a minha opinião e com spoilers em seguida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se vocês forem fazer qualquer tipo de compra na Amazon, não deixem de utilizar o meu link que tá aqui na descrição do vídeo, que automaticamente vocês me ajudam com o canal. Bom, gente, o livro, ele tem sim uma perspectiva diferente, como eu comentei, porque ele é sobre os olhos dos 2 irmãos, mas ele também, na minha visão, muda muito o tom de escrita. Ao mesmo tempo que nos livros de Jogos de Herança, na trilogia, que a Avery é a protagonista, a escrita é bem mais fluida e tem toda uma questão de tensão, de suspense, e é um pouco mais jovem adulto. Quando a gente olha Irmãos Hawthorne, o assunto ele fica um pouco mais nebuloso e um pouco mais adulto também, sabe? Então, não que seja ruim, mas é uma mudança de tom, e eu estranhei um pouco essa mudança de tom. E como o Jameson e o Grayson são pessoas muito diferentes, a gente tá lendo um capítulo do Jameson, e depois vai para um capítulo do Grayson e muda muito o tom de escrita. É bom porque diferencia bem os 2 personagens, mas às vezes faz com que a escrita em si, a leitura em si, não fique tão fluida, sabe? Foi um livro que eu demorei um pouquinho pra ler, principalmente o início. O livro também, no início, ele traz algumas coisas. Ele explica brevemente quem que é a Avery, explica brevemente a família deles, bem assim por cima, pra que quem não lê e for ler esse livro primeiro tenha um pouquinho de noção. Mas muita coisa eles não explicam a fundo, tu fica meio sem entender caso você não tenha lido os outros livros. Então, como eu falei, eu recomendo ler os livros de Jogos de Herança antes de ler este daqui. Então, o Jameson tem um enredo no livro e o Grayson tem outro enredo. E eles não se envolvem muito, só mais da metade do livro pro final e bem no início. Então, boa parte do livro é o Jameson e a Avery pra um lado e o Grayson pro outro. O Grayson tá atrás das meia-irmã deles, que podem estar correndo perigo. Então, lá em Jogos de Herança, a gente descobre um pouco sobre o pai do Grayson e a gente descobre também que ele tem irmãs, que é, no caso, a Gigi e a Savannah, que é quem ele conhece pessoalmente nesse livro, e ele tenta ajudar elas ali, mas ao mesmo tempo sem contar que ele é irmão delas, e ele fica aí nessa confusão aí, e a gente vai vendo vários mistérios. E vou dizer que na primeira parte do livro, a história do Grayson é bem mais interessante do que a história do Jameson, do meu ponto de vista. Principalmente porque o Grayson ali, a gente vê um outro lado dele que a gente não costuma ver, porque ele é uma pessoa mais fria. Então, quando a gente vê a perspectiva da Avery nos outros livros, a gente não percebe muito o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando. E ele tá numa situação em que ele tá com parentes dele, é família dele, e ele tá com uma complexidade, tipo, eu quero ajudar, elas são minha família, mas eu tenho as minhas famílias, eu tenho o meu irmão, eu tenho a Avery, tipo, o que eu faço, sabe? Então, tem uma complexidade bem grande de sentimentos com ele que a gente não tinha muita visibilidade antes nos outros livros. Então, ela é muito melhor, principalmente no início do livro, pra mim. Porque o final do Jameson é melhor que o final do Grayson, sabe? Na minha visão. Então, o Grayson engrena melhor. No começo do livro eu ficava só esperando os capítulos dele. Porque, pra mim, os capítulos inicial do Jameson, que se envolve também com o pai dele, então também tem um negócio familiar. E o pai dele pede pra ele participar de um jogo chamado A Mercê do Diabo. E ele e a Avery se juntam e tentam entrar a todo custo nesse jogo aí. Então, eles vão fazendo algum tipo de prova, vão tentando chamar a atenção do pessoal do Mercê do Diabo, que é quase uma comunidade secreta, então não é muito fácil não. Mas o Jameson tem aquilo como desafio. E que eu falei que eu não gosto muito do início, é porque o Jameson tem muito aquele negócio, eu tenho que vencer, eu tenho que me arriscar, eu sou aventureiro. Mas ao mesmo tempo, ele ama a Avery, ele quer ter um pé no chão com a Avery. E aconteceu alguma coisa em uma viagem dele no passado, que ele fica sempre voltando, só que ao mesmo tempo ele não fala pra nós. Então nem nós que estamos meio que vendo a visão dele, entendemos direito o que tá acontecendo. E esse anseio dele de querer vencer a todo custo, não interessa o resultado disso.
Cara, não gosto, acho forçado. Já era uma coisa que me incomodava um pouco nos outros livros. Só que como a Avery é muito um ponto de paz e de equilíbrio pra ele, quando a gente vê a versão da Avery, a gente vê que não é tão sério. E ali ele já, sei lá, ele perde pra mim um pouco de humanidade, sabe? Ele é muito tipo, eu tenho que vencer. Então, depois isso passa um pouco e ele consegue focar um pouco mais no relacionamento dele com a família, com a Avery, e entender que, tipo assim, ele vai fazer aquilo. E a gente consegue ver algumas cenas de flashback, tanto do Jameson quanto do Grayson, com o avô deles. Então a gente vai entendendo um pouco mais dos dois personagens. Inclusive, eu amei as cenas de flashback. Eu acho que elas dão muita profundidade. E a gente consegue entender essas atitudes chatas do Jameson que eu falei. A gente consegue entender com esses flashbacks. Daí o livro engrena um pouco melhor pra, tipo, tu entender a complexidade dos sentimentos dele. E o Grayson é a mesma coisa, então a gente consegue entender o porquê que ele não se abre com as pessoas, porque ele tem medo de se machucar. Então a gente também vê flashbacks dos dois com a Emily, que foi a menina que eles tiveram um relacionamento, que conta um pouco mais nos outros dois livros. Então, conta muita coisa pra gente entender a atitude deles nos outros dois livros e entender os sentimentos deles nesses dois livros. Então, o livro é muito, muito, muito bom mesmo pra gente aprofundar os dois personagens, que são os outros dois personagens principais do conjunto da coleção inteira, tirando a Avery, né? Outra coisa que é muito boa nesse livro também é a relação entre irmãos. Então, a relação do Jameson e do Grayson entre si e a relação deles com o Chandler e com o Nash. E é muito boa, porque é em diferentes partes do livro, mas a gente vê que, tipo assim, eles são família de verdade, eles se apoiam de verdade e eles conhecem um ao outro, sabe? Então, realmente, tipo, é muito boa mesmo e é a melhor coisa do livro, na minha opinião. E eu acho que é isso que eu posso falar, assim, do livro, sem entregar muito. A minha nota pro livro foi 8 de 10. Todos os outros jogos de herança eu dei 10 de 10, gente. Então, dá pra ver que não tem o mesmo ritmo pra mim. O livro é bom, mas eu acho que eu gosto muito mais com a Avery sendo protagonista, por isso essa grande diferença. E também porque eu demorei muito pra ler e tem essas pequenas coisas que eu comentei com vocês e que eu não posso falar mais muito sem estragar nenhum fato do livro. Já sei que vai ter mais um livro, tá? A gente deve estrear lá nos Estados Unidos ainda esse ano, não sei a data que vem pro Brasil, mas então também tô ansiosa e vai ser sobre o grande jogo, que é o jogo que a Avery fala no outro livro que ela quer organizar pra doar o dinheiro. Então, é falado um pouco nesse livro também, e é legal aí, vamos esperar o resultado do próximo livro também. Agora eu vou falar um pouquinho, como spoiler, pra falar pra vocês minhas partes preferidas, o que eu mais gostei, o que eu não gostei. E se você tiver interesse em comprar esse livro aqui, não esquece de utilizar meu link da Amazon, que tá aqui na descrição do vídeo, ou pra comprar qualquer outra coisa na Amazon, vocês podem utilizar o meu link, que assim vocês me ajudam com o canal. Pra mim, uma das melhores partes do livro é o jogo lá na mansão da família do Jameson. E todo o trâmite com o tio dele, que então ele começa a ter uma relação com o tio no meio do jogo, a Zelda, o pessoal da Mercê do Diabo, aquela outra mulher que aparece que ajuda o pai do Jameson. Assim, muito intrigante, li super rápido porque foi muito, muito envolvente, gostei pra caramba, e é isso que eu senti falta no resto do livro. Porque todos os outros livros de jogos de herança são eles jogando, são eles diretamente desvendando o mistério. E não toda uma questão de politicagem pra entrar dentro do jogo, que é um pouco o que deixa mais lento a história do Jameson. Então, eu gostei muito, achei muito bem feita, achei as ideias, a forma de celebrar, e que no fim parece que o Jameson perde, mas na verdade ele ganha porque ele descobre o que a bailarina quer dizer. Então, e é a palavra do silêncio, né, enfim. Então, é muito bom, eu gosto muito, é a minha parte preferida do livro inteiro. E a minha parte preferida do Grayson também é a parte que ele descobre coisas. Então, eu amei a cena dele pegando a caixa, que o pai dele guardava as informações, e desvendando as coisas na caixa. Então, eu achei muito, muito boa mesmo. E adorei que no final das contas, a gente descobriu a verdade com o Grayson, eles foram bem francos, ela sabe tudo o que aconteceu, que o pai dela morreu e tudo mais. Acho que isso aí vai ter alguns efeitos no próximo livro, principalmente por causa da porcaria da Eve, que daí eu não quis comentar na outra parte, mas é a parte que eu menos gostei do livro inteiro. Pra mim não faz o mínimo sentido eles enfiarem essa guria de novo. Eu não entendi o que a Jennifer tava pensando, porque assim, chega, isso é um arco que acabou, sabe? Eu não quero esse arco de novo, eu queria um arco novo. Nós vamos ter muita coisa, tipo, o arco do Jameson é inteiramente novo. O Jameson descobrindo que a avó dele tá viva é inteiramente novo. Agora, enfiar a Eve de novo, eu não quero mais saber da Eve. É chata pra caramba, entendeu? A relação do Grayson com ela é chata pra caramba. Então, assim, isso me irritou demais. E não podia contar isso antes, né, na parte sem spoilers. Mas assim, então por causa da Eve a gente vai ver mais coisas ali se desenrolando em relação ao Grayson e as irmãs. E a Savannah provavelmente descobrindo a verdade. E talvez eles descobriram que, enfim,
que quem matou ali o Grayson foi o Toby, a Eve e a Avery, enfim, toda aquela confusão que aconteceu no outro livro. Então, é algo que a gente vai ter que ver nos próximos capítulos do próximo livro. Mas a relação do Grayson com as irmãs é muito boa, a evolução e depois a desevolução, ele perdendo tudo. Fazia parte, eu já esperava, mas a relação do Chandler e do Nash ajudando ele com as irmãs é sensacional, tipo assim, muito boa. E daí o Grayson mandando o SOS, e o Jameson indo pra lá ajudar, o Jameson mandando o SOS. Então, assim, é muito bom ver que a relação deles é incrível. Comentar também do Nash se casando com a irmã da Avery, maravilhosos. Então, gosto muito e gostei muito da relação deles. Como eu falei, é a melhor coisa do livro de longe, porque a gente vê a relação deles nos outros livros, mas a gente não vê como eles se sentem. Então é muito, muito legal ver essa perspectiva. E eu tô torcendo muito pra que no próximo livro a gente volte a ter a perspectiva da Avery. Eu espero que a gente tenha a perspectiva do Jameson e do Grayson, acho que tudo bem, mas a gente podia ter, tipo, 3 perspectivas no livro. Jameson, Avery e Grayson. Não sei se deixa dinâmico ou não o livro, mas eu prefiro as coisas na perspectiva da Avery, eu acho que é melhor. Mas, né, dando a entender como que acabou o livro, com a avó deles viva, o Grayson com todo o lance das irmãs, a Eve viva, eu acho que tem mais chances de ser só Jameson e Grayson novamente o livro. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu tô ansiosa porque é uma série de livros que eu gosto muito. E apesar desse livro ter um tom um pouco mais adulto, é uma coleção de jovem adulto, que é uma coleção que a gente costuma ler mais rápido, que é mais leve. Então, tem romance, tem suspense, tem mistério. E é muito legal, eu gosto muito. Quem não leu ainda o livro, tem interesse em ler, eu recomendo muito a coleção. E se você já leu, se você tem algum comentário, quer adicionar alguma coisa no que eu falei, se eu esqueci de alguma coisa, se você tem uma opinião contrária, deixa aí nos comentários pra gente poder também debater um pouco do livro, que todas as opiniões, todos os pontos de vista são válidos. E é isso que eu tinha pra falar hoje sobre o livro, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de deixar o like aqui. Me sigam nas outras redes sociais. Até o próximo vídeo. Beijos!